Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o seu povo. Amados irmãos, abramos nossas Bíblias em João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Leremos a partir do verso 35. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Amém. Amados irmãos, nesta noite nós estaremos considerando aqui este assunto, que é conhecido como graça irresistível. Nós já consideramos 3 dos 5 pontos do calvinismo. Examinamos a doutrina da depravação total, que é o ensino que mostra que o homem caído não possui nenhuma capacidade de salvar a si mesmo, nem de crer no evangelho oferecido livremente. Não há, portanto, um livre arbítrio para aquele que está morto de seu delito e pecado. Depois, no segundo ponto, consideramos a eleição incondicional. O ensino que mostra que pessoas são salvas devido ao fato de Deus escolher espontaneamente, de maneira soberana, incondicionalmente, pecadores para serem redimidos por Cristo, trazidos à fé e, por fim, à glória. Ou seja, a eleição é incondicional. Nada no homem que tenha feito para merecer ou contribuir para isso, para a salvação. Também vimos no último domingo, que foi no último sermão, a expiação limitada, a doutrina que mostra que a obra redentora de Cristo visa a salvação dos eleitos. E, em outras palavras, Cristo salva realmente aqueles pelos quais ele morreu. Em outras palavras, Cristo morreu não por todos os homens, como afirmam aí afora, mas pelos seus eleitos, pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus escolhidos. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra. Então, irmãos, o quarto ponto da soteriologia calvinista é a doutrina da graça irresistível, que afirma que o Espírito Santo nunca falha em seu objetivo de trazer à fé aqueles que são de Cristo. Nunca falha. Aquilo que ele quer salvar, aquilo que ele quis salvar, ele salvou. O homem não pode resistir ao chamado interno do Espírito Santo. Então, esse ponto, ele é o resultado inevitável dos 3 primeiros que nós já vimos aqui. A nossa depravação total, a depravação total do homem, necessita da graça irresistível. Então, a eleição incondicional
é o seu ancoradouro, e a expiação limitada, Cristo morrendo pelos seus, pelos eleitos, é a sua verdade correspondente, pois se a graça salvadora fosse resistível, se o homem resistisse, Cristo teria morrido em vão por muitos. Ou seja, Cristo queria salvar o homem, e o homem não quis, né? Seria mais ou menos assim: Deus quer salvar, e o homem não quer. E o homem morre no seu delito e pecado, porque ele não quis, o homem não quis. Então nós vemos dessa maneira um Deus incapaz de fazer a sua vontade soberana. Porque aí colocam no homem, o querer no homem, a vontade do homem, e o querer de Deus onde é que fica? Bem, nós vamos estar vendo isso. Então aqui uma compreensão nítida da doutrina da graça irresistível é tremendamente necessária em nossos dias. A igreja contemporânea, ela está em meio a uma crise de confiança no que diz respeito à pregação bíblica, bem como nos seus usos diligentes dos meios de graças pelos quais o Espírito age irresistivelmente na vida dos pecadores. Então a igreja precisa reafirmar a sua fé no poder invencível da palavra da verdade que é aplicada pelo Espírito. Então, irmãos, ao definir esse assunto, essa doutrina da graça irresistível, vejamos primeiramente aqui o vocábulo graça, a palavra graça. Depois nós focalizaremos aqui o adjetivo. Bom, o termo hebraico, né, do Antigo Testamento, que expressa a ideia de graça e os seus derivados, sugerem os conceitos de bondade, favor, graciosidade. Então, o termo grego, no Novo Testamento, na verdade, quando aplicado aqui a homens pecaminosos, no contexto aqui de redenção, graça significa favor imerecido. Isso que a igreja sabe muito bem, que os irmãos conhecem muito bem, que é o favor imerecido no lugar da ira merecida. Favor imerecido no lugar da ira merecida. Frequentemente a graça é definida somente como favor imerecido de Deus, otorgado a pecadores. No entanto, a palavra imerecida, ela acaba ficando muito fraca aqui. Por quê? Como pecadores, nós somos indignos do favor de Deus. Não somente não merecíamos a graça, mas também merecíamos o inferno. Essa é a realidade, é a verdade. A graça é a bênção de Deus outorgada espontaneamente a pecadores que merecem o mal, mereciam o inferno. Então é uma bênção dada ao custo dos sofrimentos da morte do Senhor Jesus Cristo. A graça é o amor de Deus em Cristo colocado em ação. A graça é maior do que os nossos pecados, nossas circunstâncias adversas ou nossas impossibilidades humanas. Se não fosse a graça de Deus em nossa vida. A graça é o âmago da Bíblia, né, e da nossa salvação. Então a graça nos ensina que a salvação de pecadores indignos, merecedores do inferno, né, porque estávamos mortos, na depravação total, como vimos no primeiro ponto. Então aqui, essa graça, a palavra de Deus nos ensina que a salvação de pecadores indignos, merecedores do inferno, é uma obra realizada apenas pelo Deus triuno. Cada uma das pessoas da Trindade participa, contribui nesta obra. Antes da fundação do mundo, o Pai separou aqueles que seriam salvos. Depois ele os deu ao Filho, para que fosse o seu povo. É onde vem a eleição incondicional. Na plenitude dos tempos, o Filho veio ao mundo e os redimiu com seu sangue. É onde entra a expiação limitada, Cristo morrendo pelo seu povo, pelo povo eleito, pela sua igreja, pelo povo escolhido por Deus. E ainda inclusa no plano de Deus, quanto à salvação de pecadores, está a obra renovadora do Espírito Santo, e pela qual a redenção é aplicada aos eleitos, e esse aspecto aqui da salvação, que pode ser chamado de irresistível, ou eficaz, é o chamado eficaz. Então quando
a doutrina calvinista afirma que a graça é irresistível, eles querem dizer que o Espírito Santo nunca falha em chamar, regenerar, salvar aqueles que o Pai escolheu em Cristo e redimiu. Ele não falha. A graça irresistível é absolutamente infalível. Ela cumpre seus intentos. Os objetos da graça salvadora serão infalivelmente salvos. Quando Deus realiza seu beneplácito nos eleitos, ou opera neles a verdadeira conversão, Ele não somente faz com que o Evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente a sua mente pelo Espírito Santo para que entendam de modo correto e discernam as coisas do Espírito de Deus, que o homem por si não tem condições, senão pelo Espírito de Deus, mas também mediante a eficácia do mesmo Espírito regenerador, Deus penetra os recessos mais íntimos do homem, abre o coração, aquele coração que estava fechado, Ele amolece aquele coração endurecido. É obra do Espírito. Circuncida aquilo que era incircunciso. Infunde novas qualidades na vontade que antes estava morta, Ele vivifica. Ele torna boa, agradável e maleável a vontade que era má, desobediente, obstinada. Então atua nela e fortalece-a para que, como uma árvore boa, produza bons frutos, boas ações. Quando lemos a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 10, no artigo 1, diz assim sobre este assunto: todos os que Deus predestinou para a vida, somente estes Ele se apraz em chamar eficazmente, no tempo devido e determinado, a vida por meio da sua palavra e de seu Espírito, de um estado de morte e pecado no qual eles estão por natureza, a graça e a salvação por Jesus Cristo, iluminando, abrindo espiritualmente o entendimento deles para compreenderem as coisas de Deus, removendo o coração de pedra, dando-lhe um coração de carne, renovando a vontade deles e por meio do seu poder todo-poderoso, determinando-os para o que é bom, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, de modo que venham espontaneamente, tornando-os dispostos por sua graça. Então, irmãos, as confissões deixam claro que a graça de Deus é invencível. Ela cumpre e cumprirá o propósito de Deus. Os eleitos são passivos em sua chamada e regeneração internas. E pela obra irresistível do Espírito Santo, eles são tornados dispostos no dia do poder de Cristo. Então não existe essa história de o Espírito Santo quis salvar, chamou, Jesus queria, e o homem resistiu, morreu e foi para o inferno. Não. Aquilo que Deus faz, Ele faz perfeito. Aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Os eleitos virão. O resultado da chamada eficaz do Espírito Santo é que os eleitos vêm espontaneamente, sendo tornados dispostos por sua graça. A quem Deus quer salvar, Ele salva. É como diz o teólogo John Piper, teólogo reformado, que a graça ela é resistível até não ser mais. Não significa que a graça não possa ser resistida. Quando usamos a palavra, precisamos explicar, precisamos entender isso aqui. Não é uma resistência no sentido de que, de jeito nenhum, assim que alguém pregar, tem que se crer de imediato. Não é bem isso, irmãos. Não significa que a graça não possa ser resistida. Significa que quando Deus escolhe, Ele pode e vai vencer essa resistência. Se lermos alguns textos na Bíblia, dá a entender que algumas pessoas resistiram à graça, resistiram ao chamado para a salvação. Mas é preciso entender quando a Bíblia fala que alguém resistiu.
resistiu o Espírito. Mas será que essa pessoa resistiu até morrer? Quando lemos Isaías 57, no versículo 17 ao 19, por exemplo, Deus castiga um povo rebelde, referindo-os e ocultando o seu rosto deles. E diz o texto: por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Aquele povo continuou sendo perverso, na sua perversidade. Mas eles, na verdade, eles não responderam com arrependimento de imediato. Pelo contrário, esse povo continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu, como está no versículo 17 de Isaías 57. Então a graça pode ser resistida, mas não definitivamente, quando se trata dos eleitos, quando se trata da salvação. De fato, Estevão falou algo como com os líderes judeus, né? Vocês sempre resistem ao Espírito, em Atos 7:51. Não quer dizer que eles estavam resistindo à salvação ali. É um assunto que podemos tratar mais adiante. Então, o que é que Deus faz? Voltando aqui para Isaías 57. Será que Deus é impotente para levar aqueles que resistem ao arrependimento, à integridade? Não. O próximo versículo, Isaías 57, o versículo 18. Eu vi seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei, tornarei a dar-lhe consolo. Ele cumprirá na vida daquele povo aquilo que ele começou. Deus escolheu um povo. O povo endurece o coração por um momento, se volta contra Deus, mas sendo o povo de Deus, sofre, padece, mas há restauração para aquele que é o povo de Deus. Assim, em face do teimoso, do desviado, resistente à graça, Deus diz, vou curá-lo. E ele irá restaurar. A palavra é tornar inteiro, completo. Então, irmãos, o ponto da graça irresistível não é que não podemos resistir, nós podemos e fazemos. O ponto é que, quando Deus escolhe, Ele supera a nossa resistência. E restaura um espírito submisso. Ele cumpre aquilo que ele veio fazer. Então, irmãos, a doutrina calvinista ensina, defende a graça irresistível. De que quando Deus chama alguém para a salvação, esta pessoa inevitavelmente virá para a salvação, ainda que por um tempo ela resista, permaneça endurecida ao chamado externo, que é a pregação da palavra, mas ela virá. Nem que seja no último momento, mas ela virá, não vai morrer no pecado, sem Deus, não, porque é um escolhido. Já o arminianismo prega, por sua vez, defende a graça irresistível. Afirma que Deus chama a todos para a salvação, mas muitas pessoas resistem, rejeitam o chamado e não são salvos porque resistiu. É como um Deus batendo na porta, abre a porta, eu quero entrar. Se você não abrir, você não vai ser salvo. E o homem não abre. E fica um Deus frustrado, Jesus frustrado, porque quer salvar e não salva porque o homem não quis. Eu pregava assim, confesso aos irmãos. Eu já defendi essa tese, isso há muitos anos. Eu até usava uma ilustração, como muitos usam por aí, de uma porta, uma maçaneta por dentro e não por fora, e um homem representando Jesus batendo nessa porta. E alguém perguntava, por que não tem maçaneta por fora? E a gente respondia, não, a maçaneta é por dentro, porque só quem pode abrir a porta é o homem. Deus está lá fora, ele não pode abrir não. Então, o que é que nós vemos aí? Um Deus impotente. A Bíblia diz que Paulo, quando pregava o Evangelho, Deus abriu o coração de Lídia. Não foi Lídia que abriu o coração dela. Foi Deus. Ali cumpriu-se o chamado eficaz, a graça irresistível. Foi Deus, pelo Espírito Santo, que agiu ali. Porque se depender do homem, morto no seu delito de pecado,
O destino é o inferno. Estaríamos perdidos. Mortos, um morto não pode fazer nada. O que é que um morto pode fazer? Morto em seu delito e pecado. Então, irmãos, é isso que se pregam por aí afora. Mas será que isso não contraria a Bíblia? Sim. Quando lemos Romanos capítulo 9, versículo 16, diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer. Então não depende do homem. Quando lemos Efésios 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Nem de obras para que ninguém se glorie. Quando lemos Jonas 2, versículo 9, Jonas, o profeta, 2, 9, ao Senhor pertence a salvação, não ao homem. Então, irmãos, nós lemos aqui no início, João 6, e o versículo 37, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E o verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Vejam que os que vão a Cristo são aqueles que o Pai deu. Aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Daí no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então o homem não tem como ir a Deus por conta própria, depender dele. Então, irmãos, nós vemos o que aqui? Primeiro, é impossível que alguém vá a Cristo se não for levado por Deus. É impossível. Se não for um eleito, se não for um escolhido de Deus, ele jamais irá a Cristo. Não haverá um chamado. O verso 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso implica que é impossível que alguém vá a Cristo se não for levado por Deus. Como o verso 44 confirma. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E nós sabemos que o homem natural, como vimos no primeiro ponto, depravação total. O homem natural, quando nós falamos aqui sobre depravação total, nós vimos que o homem, no seu estado natural, é escravizado pelo pecado. Morto no seu delito e pecado, totalmente contaminado pelo pecado. A consequência disso é que o homem torna-se incapaz. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Nem pode compreender porque elas se discernem, como diz a Bíblia, espiritualmente. O homem natural é natural. Ele é carnal. As coisas espirituais para ele são estranhas, inteligíveis. Nem o seu próprio estado natural ele consegue discernir. O homem natural, que não foi alcançado pela graça de Deus, ele não entende que precisa de um Salvador. Ele não entende isso, porque ele não entende que está perdido. Ele acha que é bom. Ele acha que não faz mal a ninguém, que não rouba, que não mata. Ele se acha bom, acha que nele há alguma bondade. Enquanto a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não tem condições. Morto no seu delito e pecado, ele não entende que o seu estado natural, ainda que ele se mova, que ele fale, que ele ande, que ele se relacione com as pessoas, ele está morto. Ele não compreende também que, além disso, ele é inimigo de Deus, que sobre ele está a ira de Deus. Ele não compreende, nem quer compreender, não quer perceber que o inferno é a realidade de todo aquele que não tem a Deus. Ainda que falemos para ele com toda persuasão, ainda que expliquemos as verdades divinas, mostrando a ele que o homem está perdido nos seus delitos e pecados, que ele precisa de um Salvador, precisa de arrependimento. Mesmo assim, se o Pai não conduzir a Cristo, ele continuará perdido em seus pecados, com seu coração endurecido. É por isso, irmãos, que é errado nós falarmos assim: eu ganhei tantas almas para Cristo, eu ganhei almas para Cristo. Eu não ganho almas para Cristo.
Eu não ganho nem a minha alma para Cristo. O máximo que eu posso fazer é falar para as pessoas sobre Cristo. E Cristo, sim, é que ganha as almas delas. Na verdade, já ganhou na cruz do Calvário. Quem somos nós para ganhar almas? Mas essa é a realidade. A pregação do Evangelho é um meio, mas não é aquilo que torna eficaz a conversão da pessoa. Então, se Deus não moveu o coração daquele pecador, através do Espírito Santo, essa pessoa sempre rejeitará o Evangelho, sempre. Porque é impossível que alguém vá a Cristo se não for levado por Deus, como está aqui no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Veja ainda o versículo 65 aí. 65. João 6, 65. Prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, irmãos, quando falamos sobre graça irresistível, estamos falando que as ovelhas de Cristo virão, ouvirão a sua voz, crerão, seguirão, jamais se perderão, porque são suas ovelhas, são ovelhas do Senhor, foi dada pelo Pai, ninguém tomará, como ele diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se não fossem ovelhas, ou se não fossem eleitos, não viriam, continuariam nos seus pecados. Sim, João 10, versículo 24, mostra isso, em relação àqueles que não são ovelhas. Eu vou ler, João 10, versículo 24 ao 26. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspense? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Veja o versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Olha o 26. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois minhas ovelhas. Aqui está claro. Qual a razão, irmãos? Quando as pessoas não creem na pregação do Evangelho, morrem assim, sem crer, rejeitando até o fim. Por quê? É o fato delas não serem ovelhas do Senhor. É o fato delas não estarem contadas entre os eleitos de Deus. Então é impossível que alguém vá a Cristo se não for dada por Deus, se não for um eleito. Também é impossível que um eleito não vá a Cristo. É impossível que um eleito morra no pecado, rejeitando a Cristo. É impossível. Ele virá. Pois aquele que começou boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, uma coisa nós temos que entender aqui. Os eleitos de Deus estão espalhados por aí. E nós precisamos pregar o Evangelho. Há uma acusação sobre os calvinistas, de que eles não gostam de evangelizar, não gostam de pregar o Evangelho. Mas esta acusação é mentirosa. Tudo bem que existem alguns que realmente não gostam. Seja calvinista, seja arminiano, seja igrejas conservadoras, seja pentecostais. Tem aqueles que gostam e tem aqueles que não gostam. Mas a acusação é contra os calvinistas. E diz, não, eles não pregam porque diz que as pessoas estão predestinadas, vão para o céu mesmo, então para que pregar? Isso é mentira. O calvinismo, ele tem na sua própria estrutura a necessidade de pregar o Evangelho. A fé cristã evangélica chegou aos Estados Unidos, chegou à América Latina por causa dos calvinistas. Na Europa, em poucos anos, mais de 3.000 igrejas foram plantadas por calvinistas. Na época da Reforma Protestante, Calvino criou uma escola para treinar pessoas para pregar o Evangelho. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque ele sabia que os eleitos precisavam ouvir o Evangelho.
para crer em Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho como igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho como pessoas. Irmãos, eu creio que os amados já leram o livro de Ezequiel. Quando lemos o capítulo 33, nós vamos ver que nós somos atalaias. Se nós nos calarmos, o sangue dos perdidos será cobrado de nós. Não me pergunte como, mas será cobrado de nós. Deus sabe o que é aqui. Então, há pessoas no nosso relacionamento, no trabalho, na escola, na vizinhança, na nossa própria casa. Quem sabe esse seu parente, esse seu amigo, esse seu vizinho é um eleito de Deus. Está ali esperando apenas que alguém fale de Cristo para ele, para que ele creia no Evangelho. Nós precisamos pregar, precisamos falar. A verdade é que muitas vezes somos covardes. Não pregamos, não falamos, somos tímidos. Perdemos oportunidades de falar de Jesus para o nosso amigo, nosso vizinho, nosso parente. E nós precisamos mudar isso. Deixamos passar oportunidades. Falamos sobre tantas coisas, sobre política, sobre esporte, sobre o dia a dia, sobre cultura, sobre dinheiro, mas não falamos de Cristo. Não precisa ser fanático, está ali aperreando as pessoas no trabalho, na escola, sendo inconveniente, tirando a paz das pessoas. Não, precisamos ser persuasivos, orar a Deus para que nos dê oportunidade, sabedoria, para saber entrar, saber sair. Saber a hora certa, o tempo oportuno para falarmos. A verdade é que não podemos calar. Nós sabemos que não depende de nós. Mas, como diz, o calvinista ele deve pregar às vezes como o arminiano mesmo. Como se a salvação dependesse deles ou dependesse de nós. Deve ser assim. Nós sabemos que não depende de nós, depende de Deus. Mas precisamos pregar o arrependimento. Tudo isso pelos eleitos de Deus que estão espalhados. Paulo sofreu tudo pelos eleitos. Então, irmãos, Cristo nos mandou ir em busca dos eleitos, pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar, porque os eleitos estão espalhados. Estão em todas as nações, em todas as classes sociais. E nós precisamos ir. Só que nós somos uma geração que acostumou-se com o controle remoto. Nós não nos levantamos para nada. É só apertar o botão, né? Ali mesmo do sofá, da cama. Liga a TV, liga o som. Já tem ventiladores também, com controle remoto. E as pessoas se acostumaram a não se levantar para nada. Mas não tem como pregar o Evangelho se não houver uma ação. Tudo bem, você tem lá um Facebook, tem um e-mail, tem um Twitter, tem tantas coisas. Mas só isso não basta. Muitas vezes você vai precisar estar frente a frente com aquela pessoa, nas oportunidades que você tem, no seu trabalho, na escola, na rua, em casa. Então, e o Evangelho? Jesus diz o quê? Ide. Irmãos, nós louvamos a Deus pela preciosa graça dele. Porque o fato de nós sermos crentes, estarmos aqui, de Deus ter usado alguém, ter falado para nós, e o Espírito Santo nos levou a Cristo. Deus nos escolheu, nos fez ouvir o Evangelho, nos conduziu a Cristo, e nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Isso aqui é um dom da graça de Deus, não veio de nós, não dependeu de nós, é dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Ele deu, Ele não toma. Irrevogáveis. Ninguém perde a salvação. Como nós iremos ver no próximo domingo, encerrando essa série dos 5 pontos calvinistas. Cristo fez tudo por nós, para que louvássemos o nome dEle. Então louvemos a glória de Deus, a graça de Deus. Não deixemos nossos corações escravizados pela tristeza, pela falta de ânimo, escravizado pela falta de compromisso, escravizado pelo que quer que seja,
que o nosso coração esteja escravizado única e exclusivamente pela graça de Deus, que sirva para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória, pois, a Ele eternamente.